Não sei se o som tá bom, né? Eu acho que só. Eu não sei como é que tá. E é a primeira live que eu faço sozinho. Então eu não tenho como saber, né? Se tá bom o som ou não. Eu espero que esteja bom o som pra vocês aí. Hoje tá bem friozinho aqui em Curitiba, né? E eu quero começar um curso de WordPress. Eu quero ensinar o básico. E tem um dos meus inscritos aqui que ele tem um site. E ele mandou nos comentários, né? Que ele queria saber um pouco mais sobre templates. E qual template que ele poderia usar na estrutura dele, né? Então eu achei bem interessante esse comentário, tanto que eu tô fazendo essa live baseada nisso, né? Eu achei assim bem pertinente assim eu fazer esse vídeo, porque assim eu posso mostrar para vocês como escolher um template, se é necessário escolher um template, se não. Agora aqui eu não consigo ver o nome do inscrito aqui que pediu que mandou esse comentário sobre o template, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o site dele assim que eu fizer a instalação. Aqui a gente tem o painel da local, né? Tem vários vídeos aqui meus, eu mostrando para vocês, vários mesmo, como que começa a instalação. Eu vou meio rapidinho aqui, só para não perder muito tempo, né? Nessa questão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, ou mesmo ver os outros vídeos antigos, né? Eu vou colocar aqui o nome da aula de hoje. Vou colocar aqui WordPress, o início. Pronto. Agora eu vou dar continue. Só continue. Não precisa de muita coisa. Aqui a senha, eu vou colocar uma senha básica e vamos adicionar. É bem tranquilinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que tem uns 3 vídeos aqui no canal mostrando como que faz essa instalação. Bem mais detalhado do que eu vou fazer agora. Ele é bem rapidinho, assim, não é uma coisa insana, assim, uma coisa muito complexa. Vocês não vão se bater muito e tal. É bem tranquilinho mesmo. Então, vamos embora lá. Vamos esperar ele fazer a instalação, né? Tô testando aqui para ver se sai o áudio. Peguei um fone de ouvido. Tá saindo o áudio normal. Tá um pouquinho com delay, né? Mas nada que vá atrapalhar nosso uso aqui. Deixa eu. Ele vai lá pro. Pegar aqui a extensão, colocar aqui. Ele vai pro Chrome né, automático. Então eu coloquei aqui o login admin e a senha 12345. Vamos fechar aqui. Vamos lá. Eu não tô vendo, eu não consigo ver se tem um comentário, se tem gente na sala, né? E eu tô sozinho aqui, eu não deixei para mostrar. Mas não deixei aqui para mostrar o Chrome, senão me atrapalha também aqui na questão de fazer a live, né? Como é a primeira live que eu faço sozinho, às vezes, se tiver algum erro, peço desculpas para vocês aí, vocês tenham paciência comigo. Que é a primeira vez que eu faço sozinho, então é difícil de coordenar tudo aqui, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui para vocês. Tô aqui né, fazendo alguns ajustes, só para ficar melhor aqui, mais fácil, né? Clique agora para começar. Essa aqui é a telinha quando a gente começa a instalação lá no local, né? A telinha está em inglês, não vem em português, tá? Mas isso não vai ser um problema para vocês, né? A gente já tem vários vídeos aqui explicando como fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês, só que um pouquinho mais rápido, tá? Você vai vir aqui em Settings, Geral, vai aparecer aqui a tela do seu WordPress. E aqui você vai vir aqui onde está Estados Unidos, você vem aqui e coloca português. Português do Brasil, dá um salvar, ele já vai mudar para português. Não precisa ficar com medo, tá? Embaixo você pode alterar, né?
por exemplo, colocar aqui nossa primeira aula. Aqui você não precisa se preocupar com o tracinho, tá? Isso aqui vai aparecer aqui em cima, quando a gente salvar. Embaixo você pode alterar também para deixar mais bonitinho, né? Por exemplo, eu posso deixar aqui, ó, 22/8/2020. Vai ficar mais bacaninha, né? Então, aqui é o nosso site básico. É assim que você vai começar o seu site de início, se você não tiver uma hospedagem. Se você tem uma hospedagem, daí você vai começar pela hospedagem. Alguns podem me perguntar, mas o que é uma hospedagem? Como que eu faço? Como que eu consigo achar uma hospedagem? Então, eu particularmente, eu uso essa empresa aqui, ó, que eu uso há muito tempo. Eu uso ela há 10 anos, quase 10 anos, assim, mais ou menos. Por aí. Então, para mim, o que importa na hospedagem, o que é mais importante? Não é o preço. O preço é uma coisa importante, claro que é uma coisa importante, mas o mais importante é o suporte que a empresa te dá. Então, se a empresa não te dá um suporte, é, é horrível assim. Porque se você está com um cliente lá e o cliente está no teu pé e você precisa lançar o site e der algum erro, daí você entra em contato com a hospedagem e a hospedagem não te dá um suporte. Errou. Você vai perder muitas horas com relação a isso e vai se queimar com o cliente. Então, o mais importante é uma empresa que tenha um serviço de qualidade, o site tem que estar sempre no ar e também quando der algum problema, essa empresa tem que te dar um suporte. Isso é o mais importante. Eu uso essa daqui, a i7 Host. Mas existe um monte de empresas por aí. Então você pode conversar com algum amigo teu, pedir uma indicação, e com certeza vai ter algum amigo teu que usa uma empresa de hospedagem e ele vai te dizer se o suporte é bom, se é ruim, se eles são pessoas bacanas assim, né, que dão atenção. Senão você pula fora e vai eliminando, né? Pega uma listinha ali e vai conversando com os caras, com o pessoal da hospedagem, até você encontrar uma que seja bacana. Nunca faça planos muito longos, tá? O ideal, o que eu aconselho vocês, quando vocês não conhecem a empresa de hospedagem, faça planos menores, por exemplo, de um mês, 3 meses, até você conhecer a empresa, tá? Antes disso, não faça muitos planos assim, tipo 2 anos, 3 anos, tá? Não caia nessa. Mesmo que seja tentador, o preço seja bem mais barato, não faça isso, porque se você pegar um plano de 3 anos e tiver algum problema, você está perdido, porque você vai perder uma boa grana ali e vai ter uma dor de cabeça enorme. Então, essa aqui é a nossa telinha básica, básica total do WordPress, tá? Aqui nós temos o nosso site aqui do nosso amigo, que ele mandou pra gente. Até o final do vídeo aqui eu vou encontrar o nome dele aqui, tá nos comentários. E ele perguntou para mim como que ele escolheria um template, né? Como que ele faria para escolher um template? Hoje em dia eu não uso mais templates, né? Eu uso basicamente o Elementor Pro, que faz toda a diferença para mim, né? Se vocês não têm o Elementor Pro ou o Elementor, vocês têm que usar um template, né? Por exemplo, o Visual Composer, você vai usar um template. A não ser que você seja bem avançado, você consiga usar bem o Visual Composer. Mas para esse site aqui, ele usa o Avada, né? Segundo ele. Ele quer mudar para Elementor. Também quer fazer umas alterações e tal. Esse site não precisa não precisa usar template. Não precisa mesmo. Eu vou mostrar para vocês, eu vou construir essa home aqui de volta e vou usar só o Elementor Pro, né? Eu não vou usar o Elementor normal, que vai me limitar bastante. Mas tenho certeza que vai ser bem legal essa nossa aventura de hoje. Eu vou encontrar aqui o comentário dele, que foi bem legal mesmo, aqui, bem pertinente o comentário, sabe? É que aqui nas buscas dos comentários aqui fica. Ele não mostra o último, sabe? Não tá aparecendo aqui. É meio bugado esse aplicativo aqui do YouTube. Na parte de dentro, assim, não mostra as últimas, assim, eu não consigo ver direito. Então, não dá para eu filtrar assim rapidinho, tá? Tem bastante comentário e eu não consigo filtrar rapidinho. Senão eu já poderia ter visto aqui o comentário dele e já respondido, já comentado com vocês. Mas eu vou achar aqui até o final do vídeo, tá? Eu tô com a telinha aqui. Aqui, ó. É, vamos ver aqui se eu acho que é esse aqui.
Aqui, ó, achei aqui. É o Ricardo Sedassari, acho que é assim que fala, né? Ricardo Sedassari. E então, ele é o dono dessa empresa aqui, Ricardo. É um nome bonito, Ricardo. É o mesmo nome que o meu, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a instalação. Eu espero que o Ricardo esteja vendo, né? Se ele não puder ver agora ao vivo, ele vai poder ver gravado depois. Eu tô com um pouco de falta de ar, que tá muito frio aqui em Curitiba, muito frio mesmo. E hoje tá um pouquinho mais quente, né? Mas tá 9 graus. Mas ontem deu acho que 3 graus, o mínimo aqui. Então dá um baque na saúde, né? Eu tô meio resfriado. Mas tenho certeza que não vai afetar aqui o conteúdo. Então aqui a gente tem o nosso elemento novinho, sem nada. Vou fazer a instalação de alguns plugins para vocês. Deixa eu ver que versão que ele colocou aqui. Vamos ver as atualizações aqui. Ah, ele está usando a última versão já. Vamos atualizar aqui as linguagens. Como ele veio em inglês, né? Vai fazer uma atualizaçãozinha aqui e eu vou começar a instalar os plugins. Aqui em plugins, você pode vir aqui na minha listinha, quando você vem adicionar novo, aqui ó, em favoritos, e colocar o meu nome, ele já vai buscar uma quantidade bem grande de plugins que eu uso. Por exemplo, esse daqui eu gosto de usar quando eu vou fazer para cliente. Esse aqui é bem legal para você limitar algumas ações do cliente. Esse aqui também, para deixar mais limpo. É bem interessante. Tem várias coisas que bem legais mesmo. Esse aqui eu gosto muito de usar esse daqui, que é para sidebar e outras coisas. Ao longo da conversa eu vou mostrando para vocês aqui. Esse aqui, quando eu crio uma sidebar, por exemplo, eu posso usar esse daqui, esse plugin. Porque ele, quando você faz a instalação de Elementor, por exemplo, se você instalar o Hello, ele tira a sidebar. Então ele não aparece sidebar assim, ó. Ele não aparece assim. Então, daquele jeito ali, eu consigo fazer algumas coisas a mais, sabe? Ele me dá opções a mais. Deixa eu pegar aqui. Parece que eu corri uma maratona, né? Tô um pouco nervoso, eu acho. Tô respirando bem ofegante aqui, mas acredito que não vai atrapalhar vocês aí, né? Espero que não esteja atrapalhando. Esse template aqui ele é muito legal porque ele é muito leve. Eu gosto de usar ele em todos os projetos, os novos projetos que eu faço. Deixa eu pegar aqui a minha pastinha aqui com os plugins. Deixa eu ver se eu acho ela aqui enquanto ele está instalando ali. Ah, já instalou. Vamos lá, pegar alguns plugins básicos que eu tenho. Ah, aqui ele já vai pedir para instalar o elemento. Vamos pegar aqui. Deixa ele instalar. Espera aí. Tem uma outra instalação aqui do elemento aqui que vai ser mais. Tem um pacote completo aqui. Deixa eu escolher essa daqui. Vou pegar outra aqui que tem mais coisa. Já vem com o Elementor e também o Elementor Pro. Elemento. Tô com duas telas aqui, tá? Então algumas coisas não vão aparecer para vocês aí, mas não se preocupe que eu tô aqui. Eu vou conversando com vocês enquanto isso. Não dá para colocar uma musiquinha porque tem direitos autorais e tal, e isso pode dar problema com o YouTube. Não poderia colocar uma musiquinha de fundo. A única música de fundo tem do meu vizinho que tá tocando bateria aqui, mas eu não sei se aparece para vocês aí. Espero que não, porque pode dar problema de direitos autorais, né? Qualquer música que apareça aqui pode dar problema com relação a direitos autorais. Vamos pegar aqui. Ó, lá, elemento. Vai instalar. É bem interessante aqui. Essa parte aqui é bem gostosa de fazer. A parte do começo, assim, é a parte que eu mais gosto, sabe? A parte que é mais satisfatória, digamos assim. Começo do site. Quando fica muito demorada, começa a ficar um pouco moroso, assim, né? A gente começa a perder aquela energia, né? É igual uma corrida mesmo. Você começa tudo animado, mas ao longo do tempo você vai perdendo um pouco daquela força. Vamos colocar o Pro agora. O Pro tá aqui. Vamos ativar ele. Beleza. Vamos pegar aqui agora. Vamos ativar aqui. Vamos pegar mais alguns plugins. Deixa eu pegar mais alguns aqui.
mais alguns plugins. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele está pedindo aqui para mim. Vamos voltar aqui lá no aqui. Vamos ver aqui. Vamos pegar mais alguns plugins. Vou adicionar aqui o Gravity Form também. A parte aqui eu não consigo falar e com a dificuldade de falar e pegar os plugins aqui para vocês e procurar eles aqui, que tem bastante, né? Mas fica tranquilo, tá? Eu não sumi, eu tô aqui. Posso pegar alguns plugins também de tradutor aqui para mostrar para vocês. Vou colocar aqui. Alguns que sejam bem legais aqui. Hoje me perguntaram sobre o Elementor Pro Skin, né? Eu vou instalar ele também para mostrar para vocês, se der tempo. Eu espero que não fique muito longo essa nossa live, né? Que seja bem proveitosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faltou só mais um plugin aqui, que é o Gravity Form. Aqui, achei o Gravity Form. Deixa eu instalar ele aqui. Vamos colocar o Gravity Form. Engraçado que a minha internet é 300 megas, né? Então era para ser um foguete, assim, mas na verdade, na prática, não é muito assim, não. Eu tô até usando cabo no notebook para ver se melhora, porque o roteador não é dos melhores que eles me deram, né? Mas espero que não demore muito, assim, né, para fazer as alterações aqui. Depois também vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem adiantar ali o YouTube, né? Vindo no YouTube aqui, aumentar a velocidade e tal, se vier muito devagar. Ou passar mesmo pelos pontos que vocês não têm interesse. Assim não perde tempo, né? Fica uma coisa mais rápida. Eu acho que perder tempo é a coisa mais importante que a gente tem hoje em dia, né? E ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias, assim, não vale a pena. Vamos lá. Pronto, aqui está o nosso básico. Cadê o real brasileiro? Não precisa fazer isso aqui, a não ser que você usar alguma coisa de dinheiro, né? Mas não é o caso. Aqui, ó, aqui a gente tem um topo com telefone. Aqui tem um segundo topo que é junto com ali, né? Esse aqui é o header no caso. Esse site é 100%. Eu acredito que não precisa esticar tanto assim também. Pode ser mais compacto. Aqui tem um banner, né? Um call action, né? Ou CTA, que todo mundo gosta, o pessoal de marketing. O famoso CTA. Com os botõezinhos aqui para o pessoal comprar o curso, participar da aula. Aqui tem o Quem Somos. Aqui tem os íconezinhos aqui. Bem legais, tem uns efeitinhos assim. Tem mais uma parte aqui falando dos alunos e tal. E mostra as estatísticas. Isso aqui é bem interessante. Reforça a qualidade da empresa, né? Reforça o histórico que a empresa tem. É bem legal. E aqui rodapé. E aqui embaixo tem a empresa que fez. Esse aqui está dizendo que tá empresa que. Isso aqui acho que é uma propaganda de algum plugin ou alguma coisa assim que deixa o site mais rápido. Aqui tem um sub-rodapé, digamos assim, tá um pouco grande. E aqui um outro rodapé. Então vamos lá, pelo básico. Eu não vou usar a logo dele, tá? Porque eu não quero ter problemas com direitos autorais e tal. E ele pode ficar até, não sei, né? Pode dar algum problema. Então eu vou fazer sem a logo, mas me baseando no site dele. Até vou pôr aqui no outro monitor, no site dele. Assim fica mais fácil para eu poder acompanhar. Eu vou colocar aqui na outra tela e eu consigo acompanhar. Aqui, vou fechar ali. Então nosso site está básico, né? Quando a gente der F5 aqui, ele vai ficar branquinho. E aqui no Hello, como eu falei para vocês, ele não tem aqueles widgets, ele não mostra, ó, nem aparece aqui os widgets. É bem limpinho assim. Se você quiser fazer a barra lateral, você tem que fazer na mão. Então vamos lá. Eu vou começar a criar aqui. Eu vou apagar primeiro os posts que ele coloca, o WordPress coloca aqui, que não tem necessidade. Tem também uma página que ele coloca aqui. Vou apagar essa página. Vamos começar aqui pelo topo.
Você vai vir aqui em modelos, Theme Builder aqui, tá? Aqui a gente vai adicionar o header. Aqui adicionar novo. Vai aqui em header e vamos usar o nome que você quiser. Eu coloco o header, ou você pode usar também header, né? Ou você pode usar também cabeçalho. O legal é você padronizar, tá? Se você vai usar cabeçalho, no rodapé você usa rodapé. Se você for usar header, usa no rodapé footer, tá? Tenta manter um padrãozinho para ficar bem organizado. E se você não tiver organização na hora de construir o site, isso aí realmente vai fazer muita falta. Aqui, ó, é uma página em branco, tá vendo? Essa parte aqui você ignora, tá? Não se preocupa com isso. O que a gente vai fazer aqui? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar aqui uma seção e dentro dessa seção eu gosto de colocar esse item aqui, ó, seção interna. Por que eu gosto de fazer isso? Porque para mim, em alguns casos, faz falta isso. Então, se você quiser pular e fazer só aqui, tudo bem. Mas por questão de organização e alguns sites eu sinto que faz falta essa seção interna. Às vezes eu quero fazer algumas coisas diferentes, por exemplo, ter um fundo aqui e aqui ser branco. Então, realmente faz diferença. Aqui eu posso, por exemplo, ter um fundo aqui e aqui nessa seção interna ter um outro fundo e aqui ser esticado, por exemplo, eu posso colocar 100%. No caso dele, ele usa o fundo branco ali, então a gente não vai ter cor. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui ele estica, eu vou colocar largura total. E a de dentro, eu não preciso esticar a de dentro. Eu posso deixar de dentro com a largura básica, né? Então aqui, ó, vai ficar bem melhor desse jeito. Eu posso dividir ela, tá? Fica bem mais organizado e bacana. Aqui, eu vou clicar aqui nesse campo aqui. Eu não sei o nome desse campo, mas vamos clicar aqui em edição de seção, que é o que ele fala aqui. Mas tem o maisinho aqui e o xzinho aqui. Então vamos clicar aqui no meio. Aqui eu vou colocar largura total e aqui eu vou colocar sem espaçamento. Opa, sem espaçamento. E aqui também eu vou diminuir. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó. E aqui vou fazer a mesma coisa para não ficar essa bagunça. Ele tem que colar lá em cima. Aqui também tem um outro segredinho, que é uma coisa que eu demorei para saber, que é esse espaço aqui de widget. Se você tiver esse espaço aqui, estiver usando, por exemplo, essa aqui e alguns campos dentro, eles vão ficar com espaços. Então isso atrapalha, sabe? Às vezes esses espaços você não está prevendo eles no projeto. E até você achar esses danados assim demora. Aqui vamos colocar ele para a linha superior. Vou pegar aqui nessa daqui primeiro. Aqui é bem interessante o navegador. Se você não estiver achando a seção, às vezes você tem que vir aqui, tá? Então é bem legal você vir aqui no navegador. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, ó, na seção. Por exemplo, cabeçalho. Cabeçalho. E aqui estão as seções, né? Tem aqui a coluna e as seções internas. Então vamos lá. Aqui ele não ficou alinhado ao topo. Vamos colocar aqui superior. Para que ele fique alinhado ao topo, tá? Depois eu vejo para tirar essa pequena diferençazinha que tem aqui, tá? Tá me incomodando. Aqui, ó. Então ele ficou aqui em cima. Ali em cima ele não ficou na superior. Ele ficou na coluna de baixo, no superior. Aqui eu deixo o default e a seção interna também eu deixo o default. Vamos aqui tirar essa. Deixar só aquela ali. Eu tirei uma coluna. Agora eu vou colocar aqui o telefone, que é o que ele colocou lá. Vamos lá, colocar o telefone aqui. Espera aí. Se você errar, você pode voltar aqui, tá? Aqui tem todo o histórico, tá igual ao Photoshop. Vocês viram que eu errei aqui agora? Eu posso voltar e pegar a listinha de volta. Essa listinha é bem legal para colocar telefone e tal. Aqui eu vou colocar o telefone 999 999 999. Então vamos lá. Fone, você tem que usar em inglês, tá? O telefoninho dele tá para esse lado de cá. Já vai aparecer. Vamos pegar, tem mais um telefone aqui que é o WhatsApp. Então vamos pegar 999 999. E aqui o WhatsApp. Também temos aqui o e-mail também, o e-mail dele. Que é o contato @
site.com.br. Vamos pegar aqui o e-mail. Eu gosto de usar esse ícone aqui em envelope. Cadê o envelope? Envelope. Aqui, ó. Tem os abertinhos aqui, os fechados. Vou pegar esse daqui. Vocês estão vendo que ele não está ainda um lado do outro igual o site dele, né? Então a gente clica aqui, ó. Pronto. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Um botãozinho mágico. Ele deixa em linha. Agora vamos mudar o estilo de cor. Ele está usando um cinza ali. Então vamos colocar um cinza. Aqui, um cinzinha escuro. E quando passar o mouse, ele usa um laranja. Então deixa eu pegar o laranja que ele usa lá. Vamos pegar esse tom de laranja, que é um tom bem bacana. É um tom alegre, né? Traz bastante alegria aqui pro projeto. Vamos pegar aqui. Quando a pessoa passar o mouse, vai ficar laranjadinho. Cadê? Aqui, tá vendo? Ó. E aqui embaixo no texto a mesma coisa. Aqui eu vou deixar o tom de cinza. E aqui embaixo eu vou colocar... Aqui, ó. Ficou legalzinho. Não precisava disso, mas eu coloquei aqui só para dar um charmezinho. Aqui ficou vazio, igual tá no site dele. Aqui a gente tem a logo, né? Eu vou achar alguma imagem para colocar aqui no lugar da logo. E aqui em cima tem um risquinho aqui, ó. Esse risquinho aqui a gente pode fazer na seção do cabeçalho. Vou pegar aqui e vou colocar uma borda para ele ficar esse risquinho ali, tá? Então vamos pegar lá. Vamos aqui em borda. Borda a gente vai colocar sólido. A cor a gente vai colocar cinza. Vamos marcar aqui, ó. Se você não quer que todos os campos aqui sejam iguais, você clica aqui nesse botão aqui, tá? Então agora você consegue fazer em cada um. Se você marcar esse campo aqui, cada um que você fizer, ó, ele pega para todos. Então não aconselho. A não ser que você queira, né? Você desmarca e coloca. Agora ele ficou com risquinho para todos. Fica a parte de baixo inteira. A gente pode clicar em publicar. Aqui você vai adicionar uma condição. Essa condição tem uma travadinha aqui, né? Deu uma, mas não tem problema. Não vai prejudicar vocês, tá? Aqui, ó, você vai clicar aqui em adicionar condição. Essa condição, o que é isso? Isso aqui é para que esse topo apareça no site inteiro. Se você não aperta isso aqui, ele não vai adicionar no site. Então clica aqui e aqui ele vai pegar no site inteiro, tá? Aqui está dizendo que você pode pôr para o site inteiro, para arquivos e para uma página single. Nesse caso a gente quer para o site inteiro. Então clica em Save. Então agora já vai aparecer no site inteiro. Olha, já fala aqui, ó. Está no site inteiro. Vamos dar aqui um F5 e já está aqui, ó. Olha só. Então vamos continuar. Vou pegar aqui uma imagem do WordPress. E vamos usar a logo do WordPress aqui como exemplo. Vamos pegar aqui ela laranja. Ver se eu acho ela laranja. Achei ela laranja aqui. E vou adicionar no nosso painel. Vou aqui em biblioteca de mídia, adicionar nova. E vamos copiar essa logo bem bonita que eu peguei aqui na internet. Baixar ela aqui. Estou baixando para downloads. E vamos jogar aqui dentro. Essa logo está com fundo, tá? Quando você for baixar alguma imagem com fundo, você tem que tirar o fundo, tá? Eu tenho o Photoshop aqui, não sei se vai aparecer na live. Não sei se vai pegar o Photoshop aqui. Ah, tá aparecendo. Daí eu vou mostrar para vocês como que vocês tiram esse fundo aqui, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. O notebook vai sofrer hoje aqui, o computadorzinho. Ele está puxando bastante processamento. Vamos lá. Estou com o Photoshop aberto aqui. Vamos pegar aquela logo que a gente baixou. Vou pegar ela aqui, no download. Vamos colocar ela aqui. Dei um OK. Ah, essa aqui já veio sem fundo. Vou pegar uma outra com fundo aqui. Vou pegar uma bem legal sem fundo. Com fundo, quer dizer. Vamos salvar ela aqui. Vamos ver se essa aqui tem fundo.
Vamos ver. Também tem fundo? Eita! Vamos ver essa aqui. Nossa, aqui tem fundo. Isso aqui é bem grosseiro, tá? Tô mostrando pra vocês rapidinho só pra matar a curiosidade mesmo. Não é pra vocês fazerem sempre isso, tá? Vocês têm que ter a logo lá com o designer de vocês, que ele vai fazer a logo bonitinha, tá? Mas caso é uma emergência, você não tenha e você tem o Photoshop aí, isso aqui é bem grosseiro, tá? Não é pra uma regra. Aqui você pode apertar aqui o W, né? Deixa eu selecionar aqui a camada. Aqui o W. Opa. Varinha mágica aqui. Opa. Hoje tá difícil. Ó. E você pode apagar aqui os itens, tá? Essa laranja aqui que é a logo que tava embaixo, ó. É bem legal, né? Se você tiver aqui esse campo aqui, ó. Varinha mágica aqui, ó. Varinha mágica, ferramenta varinha mágica. Então, ele tira o fundo das imagens, tá? Mas nesse caso ficou fácil porque a imagem ela é bem tranquila, tal. Com uma imagem mais complexa vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas é só para vocês terem uma ideia, tal, de como que funciona. A logo tá aqui. A gente vai colocar ela aqui embaixo. Eu vou ter que dar um atualizar aqui porque ele não vai puxar lá, tá? Só para garantir que ele vai pegar. Vamos voltar lá para o site. Aqui tem. Vamos pegar novamente aqui a nossa seção interna. Eu vou jogar aqui embaixo. Não, vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui uma nova seção. Eu vou pegar a seção interna e vou jogar aqui dentro. E essa daqui eu vou esticar. Não precisava ser assim, tá? Tô fazendo assim só para agilizar. Mas não precisava ser assim, tá? Você poderia colocar aqui dentro mesmo e trocar ali a gente poderia pegar aqui, por exemplo, tirar essa borda. Eu tô fazendo, né? Vou tirar aqui a borda. Eu vou tirar a borda aqui e vou colocar a borda nessa coluna aqui. Cadê a bordinha? Aqui, ó. K1, clica aqui, inferior e cinza. Cinza escuro. Então já vai estar com a borda cinza escura ali, tá? Agora a gente vem lá e pega a nossa nova coluna e joga aqui dentro. Aqui ele tem o menu desse lado e tem a logo desse lado. Eu não gosto de usar esse campo aqui, site logo, mas vocês ficam à vontade, tá? Eu prefiro usar a imagem solta, mas isso é uma opinião minha, tá? Não é o certo. Tem essa ferramenta aqui, que é a imagem para logo, mas vocês usem a que vocês gostarem mais. Eu prefiro usar a imagem porque eu tenho mais liberdade e tal. E eu acho mais fácil. Em alguns momentos eu já tive problema com aquela ferramenta, então aqui é mais fácil para mim, né? Vamos achar a nossa imagem aqui. Vamos adicionar. Aqui eu vou colocar ela alinhada à esquerda e vou diminuir esse espaço aqui também. Aqui na coluna eu posso diminuir também aqui, ó. Tá vendo? Posso deixar alinhada se eu quiser e jogar mais pra cá. Ó. Vai ficar à vontade de vocês. Um item importante é o link, tá? Como é uma logo, você tem que deixar essa logo linkada à home do site. Essa tag dinâmicas, elas não tem no Elementor Free, tá? Só no Elementor Pro. Então, toma cuidado com relação a isso. Aqui você não marca essa parte de baixo. E aqui legenda você coloca, no caso, o nome do seu site. É para ele pegar. Ou personalizado. Por exemplo, curso de WordPress. Ou você não coloca nada. Eu vou deixar sem nada, por enquanto. O ideal é que se você está fazendo um site e ele é responsivo e é um site com acessibilidade, ele tem que ter o title, tá? É muito importante o title. Que é aquele que quando você passa o mouse aparece o nome do site ou o nome da imagem. Porque as pessoas que usam leitores de tela, as pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo, deficiências visuais, eles precisam dessas tags ali para saber do que se trata. Então, lembra, né, de colocar esses itens ali que é muito importante. Aqui vamos para o menu. Vamos pegar o menu lá. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou pôr uma blusa aqui, senão vai fazer barulho, eu vou tirar o microfone. Então,
Eu gosto de colocar o menu aqui como nome menu principal. Tenta não usar aqueles nomes genéricos, tá? Tipo 01, 02, topo, não sei o quê. Porque assim, você tem que pensar que talvez uma outra pessoa pegue teu projeto. E se você faz um nome xixelento ali, um nome ruim, é... desculpa a palavra xixelento. Se você faz um nome ruim, se você faz um nome que não é ruim, as pessoas que vão pegar teu projeto podem se bater para fazer tal, fazer ali para poder entender. Então pensa no próximo, tá? Não queira dar mais trabalho pro pessoal. Aqui, quando você tem o teu site pronto, vai aparecer as páginas aqui. Como a gente não tem as páginas, eu vou colocar elas aqui manualmente. Na verdade, eu estou colocando vazio, o link vazio. Então vamos lá. Quem somos? Aprovações. Não se preocupa muito se está em minúsculo, maiúsculo, tá? Isso a gente pode mudar depois lá pelo elemento. Aula particular. Vamos ver aqui. Concursos. Se vocês tiverem algum site e queiram mandar para mim, para eu poder dar uma olhada na home, que sabe, mostrar para vocês algumas ideias, algumas dicas, pode mandar, tá? Eu acho bem bacana, assim. Psicopedagogia. Certo? Psicopedagogia. Que seja certo. Contato. Contato sempre tem que ser o último, tá? Porque, porque é assim. Já se criou uma tradição. Então tenta não fazer o teu usuário pensar muito, tá? Se ele ficar pensando muito, assim, ele buga e sai do teu site. Então tenta não mudar as regras do jogo. Contato sempre é útil. E eu gosto de colocar também o item home aqui, que é para facilitar a vida do usuário, tá? Isso é uma convenção. Sempre foi assim e o pessoal já está acostumado com esse estilo aqui, tá? Quem somos sendo o segundo, o contato sendo o último. Você pode usar fale conosco também, não tem problema. Vamos clicar em salvar aqui. Aqui ele é o primário, tá? Marca aqui embaixo, mas não é uma regra. Como eu vou forçar esse menu a aparecer lá, tanto faz aqui nesse caso, tá marcado ou não. Nesse caso, quando for template, o ideal é que você marque que o template ele vai pegar por isso, tá? Aqui não é o caso. Vamos buscar aqui lá no nosso elemento menu. Cadê o menuzinho aqui? E vamos jogar nessa parte. Olha só que lindo. Deixa eu tirar o navegador daqui. Aqui a gente pode fazer desse jeito que eu fiz aqui, ou a gente pode também adicionar uma coluna. Vamos diminuir e jogar o menu aqui para essa coluna. Vamos diminuir mais. Aqui a gente pode tirar esse espaço. Tá um espação feio, né? Vamos dar um espaço bacana. Vamos ver aqui. Ó, tá aqui aparecendinho aqui esse overlay. Aqui nós temos vários campos de menu, tá? Você pode ver qual que você gostar mais. Tem esse, tem esse, tem esse aqui. Então você vê qual que você gosta mais. Tem o Jet Elements também, que eu adoro aquele plugin, adoro mesmo. Até vou colocar ele aqui pra gente pegar e dar uma brincada com o Jet Elements também. Eu acho que ele adiciona mais coisas, assim, sabe? Fica mais poderoso o nosso site. Deixa eu pegar ele aqui. Jet Elements. Fica bem mais legal de trabalhar. Deixa eu baixar ele aqui e vamos. O Jet Elements ele é um complemento para o Elementor, tá? Então você tem que ter o Elementor nele. Não adianta você usar sem o Elementor. E ele é uma suíte com um monte de funções. É maravilhoso, é top assim. É como você ter um sorvete e colocar cobertura por cima. Ele só vai melhorar o que já é bom. Então vamos pegar aqui o nosso Jet Elements. Deixa eu jogar ele aqui e vamos instalar ele. Eu vou fazer algumas pausas, tá? Pra tomar uma água, pra tomar um pouco de ar aqui, porque eu tô com bastante falta de ar por causa desse clima aqui, tá? Então, peço desculpas pra vocês aí. Por esses momentos de silêncio que vai ficar no vídeo. Se eu estivesse editando, eu poderia cortar essas respiradas aqui, né? Pra não atrapalhar vocês. Ó, já instalei aqui, tá ativado. Agora a gente vai aqui, vai dar um F5 e já vai aparecer um monte de coisa bem legal aqui. Vamos lá. Espera um pouquinho. Agora eu vou colocar menu aqui. Vamos ver aqui que o Jet Elements aparece. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos ver aqui. Jet Elements, o que tem de bom aqui? O Jet Elements ele é uma suíte, tá? Então ele tem esse plugin que é o básico.
e tem os complementos. Então você tem que baixar às vezes os complementos. Deixa eu ver aqui mais complementos para ele aqui para questão de menu. JetBlock, Jet Elements, Jet Engine, que é a questão do... Aqui tem um chamado Jet Menu. É esse que eu quero. Eles fazem essas divisões de plugins só para a gente gastar mais dinheiro, né? Então bem espertinho. Vamos lá, vamos baixar tudo aqui. Aqui, Jet Engine, Jet Menu e o Jet Block. Vamos pegar aqui esse engine aqui, que é o loop dele. O Jet Elements também tem um loop. Eu não fiz um vídeo para vocês sobre isso ainda, mas futuramente eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês essa. E assim você pode ficar só com o CocoBlock, que é isso que me fala, né? CocoBlock, uma coisa assim. É CrocoBlock. Um nome ruim de falar, né? CrocoBlock. Você pode ter só essa suíte e usar o Elementor Free, tá? Você vai conseguir fazer bastante coisa já. O ideal é que seja um Elementor Pro. Daí você não precisa mais de praticamente nada, assim. Com essas duas suítes ali, o Elementor Pro e o CrocoBlock, difícil de falar, você já consegue fazer um monte de coisa, um monte mesmo, assim, vários e vários projetos. Só que tem um custo relativamente alto, porque o dólar tá caro, né? Então pra gente é um pouquinho mais salgado aqui, pra gente que é do Brasil. Vamos aqui dar um F5, já vai ter mudado. Vamos voltar lá, aguardar um pouquinho e vamos ver que aqui. Olha só que maravilha, hein? Olha só. Agora sim ficou bom, hein? Vamos pegar aqui um ícone menu, menu principal. Olha só, hein? Bem melhor que o outro que estava ali. Aquela porcaria feia ali. Agora vamos pegar agora aqui e vamos jogar para baixo. Ó, alinhado aqui no meio, já está laranja, né? A gente pode trocar de cor, não tem problema. Tipografia a gente pode trocar também. Eu vou colocar cinza, tá? Aqui nesse menu aqui eu vou colocar cinzinha, tá? Vou colocar aqui e posso alinhar aqui ao centro, alinhar nas pontas, alinhar ao centro mesmo. A gente tem várias opções aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma corzinha para dar um tchan. Tem a cor de fundo, mas eu quero colocar uma cor na fonte mesmo. Cadê aqui? Menu itens. Aqui a gente tem todas as opções, né? Fonte, a descrição. Aqui em color eu vou colocar cinzinha. Ó, já ficou cinza. E aqui na parte do ativo eu vou usar aquele laranja que a gente usou já hoje. Para ficar bem bonitão. Vamos pegar o laranja que eu tenho aqui. Salvo. E vamos colocar. Quando eu tiver ativo eu vou colocar um cinzinha mais escuro, tá? Só para dar um tchan aqui para poder mostrar que está ativo. Então aqui você passa o mouse. A gente pode deixar também bold aqui em peso. Aqui você colocar bold, ó, já ficou mais. Só que eu quero colocar um pouquinho só, não muito. Aqui você pode ponderar, tá? Deixar mais fino, um pouquinho mais, ó, um pouquinho mais grosso só um pouquinho mais para dar um tchan ali. Já ficou bem mais bonito do que estava antes. Ó, aqui a gente tem aqui nosso menuzinho, aqui nosso topo, né? Agora eu vou dar um F5, já vai ficar melhor. Ó, já tem os topos, tá sem espaços, tá? Esses espaços a gente pode corrigir depois. Tá vendo que tá com aquela borda ainda aqui embaixo? Eu vou tirar ela de novo. Eu vou aqui e vou tirar ela para não aparecer para essa borda. Vamos tirar ela daqui. Cadê a bordinha? Vou pegar ela aqui. Aqui no navegador. Vamos ver onde está essa borda. É bem fácil, né? Com esse navegador aqui você consegue ver todos os itens. Então aqui. Então ele está ficando na coluna, nessa primeira coluna que está ali. Eu não quero ela na primeira coluna, eu quero na primeira seção. E é essa daqui. Aqui que eu quero a borda. Vamos voltar e vamos colocar a borda. Agora já ficou na seção de cima. Eu não vou mostrar o site inteiro para vocês hoje, né? Eu vou só colocar alguns itens, né? Mas eu acredito que vai ser bastante produtivo para vocês fazerem os projetos de vocês, tá? Aqui a gente pode colocar um espaço, tá? Pode colocar um espacinho aqui, por exemplo, de 10, só para não ficar muito grande. Vamos ver como que ele se comporta aqui com 10.
Ficou um pouquinho melhor, mas embaixo precisa um pouquinho mais. Então vamos colocar um pouquinho mais embaixo, só para ver como que a gente vai se comportar. Daí a gente faz o ajuste. Ele não pegou aqui. Então F5 de novo. Ele não está pegando aqui. Por que não está pegando? Vamos ver aqui. Às vezes acontece isso, tá? Você tem que ter um pouco de paciência. Isso aqui realmente parece que é só você puxar os números ali, mas às vezes não funciona desse jeito, tá? Não é matemático. Ó, agora com o padding ele ficou certinho. Então aqui a gente tem nosso telefone, aqui a gente tem a logo e aqui a gente tem o menu. Aqui também tem um ícone de busca, tá? Que ele tem. Aqui em cima a gente pode colocar também redes sociais, que eu acho que fica bem interessante. Social. Opa! Aqui. Aqui a gente pode colocar esses ícones de rede social. Vai ficar mais bonitinho assim. Se o site é quadrado, a gente vai usar quadrado. Se é redondo, a gente usa redondo. Ou essa forma aqui arredondada, tá? Eu vou usar círculo aqui. Vou usar cor personalizar. Vou colocar a cor primária aqui pra gente testar. Essa cor aqui vai ser branca. E a cor secundária, eu vou colocar o laranja dele, tá? Que é da logo dele. A gente pode mexer no tamanho. Pra acertar no espaço também. Opa! Já ficou mais bacana, né? Já ficou melhor. Ao passar o mouse, primária é branca. E vou colocar uma cor cinza. Aqui fica de acordo com o gosto. Tá vendo? Já ficou um efeitinho. A gente poderia colocar uma animação também aqui, ó. Tipo essa daqui, quando passa o mouse ele faz um efeitinho, tá? Tá vendo? Ó? Mas isso vai de gosto de vocês. Vou tirar aqui. Aqui nesse topo, a gente pode ter uma cor, tá? Ele não usou uma cor ali, mas a gente pode ter. Aqui em cima, a gente pode também ter, aqui eu tô vendo que ele tem uma linha em cima, que tem uma corzinha, tá? É nessa seção interna aqui. É o primeiro topo. Link no topo. Opa! Isso aqui é só por questão de organização, tá? Eu não faço sempre isso, mas estou fazendo para mostrar para vocês que é legal, fica bem bacana se você fizer um projeto assim, fica bem organizadinho, tá? Então vamos pegar aqui links do topo. Ele já tem uma borda embaixo, a gente vai colocar uma borda superior agora. Vamos colocar aqui 2. Ou também eu posso fazer assim, ó. Posso vir aqui no cabeçalho, como é no cabeçalho, ele tem uma cor diferente. Eu posso colocar aqui sólido, de vez de ser inferior, eu vou colocar superior. Eu vou colocar como 4 e vou pôr uma cor. Olha só como fica bem legal. Vamos lá. Olha só. E aqui ele deu um espacinho, né? A gente pode tirar esse espacinho aqui, tá? Não se preocupa. Fica tranquilo, relaxa. E dá para tirar o espacinho. Eu não sei se estou falando muito rápido ou muito devagar. Depois nos comentários vocês deixam para mim, para eu saber se tá legal o ritmo de fala, né? Para as próximas lives eu corrigir essa questão de velocidade. Aqui também a gente pode tirar os 10. E vamos sentir aqui como que ele vai ficar. Opa, essas bugadas acontecem no Elementor, tá? Às vezes acontece. Aqui provavelmente é porque o meu computador deve ter travado. Alguma coisa do tipo. Ó, já está bem diferente, tá? Vamos ver aqui o alinhamento desta coluna aqui está aonde? Tá default. Vou colocar no meio. E nessa daqui também eu vou colocar... Ah, essa daqui está superior e aquela ali está no meio. Então agora eu vou colocar as duas iguais. Agora vai ficar certinho. Essa aqui vai ficar para baixo. Ó, agora ficou bem certinho o alinhamento. Tá vendo aqui? Tá bem legal. Aqui tem a logo e aqui o menu. Aqui tem também um campo de busca que ele usa. Eu vi que ele tem esse campinho de busca. Então vamos colocar um ícone de busca aqui também. A gente pode adicionar uma coluna aqui se quiser. Não precisa, mas pode ser feito, tá? Vamos lá. Eu vou adicionar aqui só para agilizar o processo. E já está ficando bem longa essa live. Vamos adicionar aqui. Eu posso tirar esses espaços aqui, tá? É possível tirar também esses espaços, se você quiser. Para não ficar muito espaçoso aqui e às vezes atrapalha. Podemos deletar essa coluna aqui, mas eu não vou fazer isso agora. E vamos colocar aqui o nosso campinho de busca. Mínimo. Aqui o tamanho dele, ó. Opa, tá bem grandinho.
Aqui eu vou colocar essa linha para ficar no meio. O pessoal das motocas estão aí sempre firme e forte, acompanhando as lives. Aqui o fundo aqui eu vou colocar branco. Olha só, já ficou bonitão, hein? Já ficou legal. Aqui a gente pode alinhar também aqui essa parte. Aqui deixa eu tirar esse texto que tem ali. Ele é mínimo. Ó, tem vários aqui. Full, Classic ou mínimo. Que daí ele fica sem aquele campo de busca aqui, tá? Então vamos lá, vamos diminuir. Opa, não diminuir demais. Aqui. Isso você vai ajustando aí aos pouquinhos, você vai pegando o jeito, tá? Aqui eu não vou colocar uma linha aqui embaixo, por quê? Porque lá no site dele tem um banner. Então eu não tem um CTA, eu não vou colocar. Aqui já tem um campinho de busca. Eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, aqui, se for possível, tem um ícone de busca que é melhor do que esse, tá? Esse aqui não é muito bom, esse aqui é dele próprio ali, mas tem um campinho de busca que é muito melhor do que esse aqui. É um plugin de busca, né, que é muito mais interessante. Esse aqui, quando você clica, ele abre uma baita de uma janelona no meio do site, nossa, ficou horrível. Eu coloquei ali a nível de estética mesmo, mas não vou usar ele, tá? Aqui a gente vai colocar mais uma coluna embaixo. Eu vou colocar ela full aqui e vou colocar mais um. E vou colocar uma imagem agora aqui, um slide. Vamos ver aqui. Ó, tem 3 slides, mas tem vários plugins que fazem slide também, né? Vamos pegar aqui. Eu não tenho nenhuma imagem bonitona aqui, eu vou pegar uma imagem qualquer. Vou pegar aqui uma imagem aqui no meu banco de imagens. Vamos ver aqui, eu vou pegar essa daqui. Imagem laranja, tá? Avermelhada, que vai combinar com o projeto. Imagem bem grande. Vamos ver quanto tempo que tá de live já. Não sei quanto tempo que tá aqui. Vamos ver quanto tempo que tá. Eu não consigo ver aqui o tempo que tá aqui, não tá aparecendo pra mim agora. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui só pra fazer esse topo. Daí a gente para, tá? Daí a gente continua na próxima aula. Eu tô vendo que tá ficando um ritmo muito devagar, assim, tá um ritmo ruim, assim, não tá um ritmo bacana. Olha só. E eu posso ajustar essa questão da imagem aqui, tá? Não precisa ser desse tamanho. Aqui, quando eu clico aqui em editar a seção, eu vou vir aqui em altura e vou ajustar aqui, ajuste altura mínima, tá? Eu posso aumentar e diminuir também. E aqui na imagem eu posso fazer a mesma coisa. Espera, deixa eu só corrigir aqui. Só deixar aqui default. Aqui na imagem é a mesma coisa, tá? Posso deixar a tela cheia e posso escolher aqui outros formatos. Vai ficarem menores, tá? Eu não gosto muito de mexer aqui, que às vezes eles cortam a imagem. Então eu sempre deixo em tela cheia nesse caso. Aqui a gente pode também exibir. A imagem tá grande porque ela é grandona, tá? Ela é bem grandona. Eu posso fazer algumas mudanças aqui e tal para deixar menor. Mas aqui o ideal seria usar uma imagem menor. Eu vou cortar essa imagem para a gente ter um slide aqui, um slide bem bonitão. Eu vou colocar ele aqui em tamanho Full HD e vou colocar no tamanho de 300 aqui. Opa, 300 pixels. Agora eu vou jogar a imagem de volta e vou ajustar ela. Tá carregando aqui. Tá carregando. Vamos ajustar a imagem para ficar legal. Aqui a gente pode colocar um quadradinho aqui e um quadradinho aqui também. Esse quadradinho, esse retângulo, né? Essa cor aqui eu posso pegar aqui na pipeta. E esse daqui eu faço a mesma coisa. Clico nele aqui. Venho aqui do lado, bem no cantinho, na pontinha. E agora, aqui você coloca um texto e tal, né? Você pega, coloca um texto ali. Deixa eu ver o que ele usa. Um texto do CTA, tal. Você vai colocar os botões e tal. Tá um pouco pesado, porque eu tenho muita coisa aberta aqui, né? Então, tá um pouco pesadinho aqui pro computador. Tadinho que tá sofrendo hoje.
salvar. Vamos exportar ele aqui para esperar ele exportar. Tá demorando um pouquinho, né? Tá meio travando o computador hoje. Aqui, agora vai. Vamos lá. Vamos pegar aqui e vou jogar aqui na minha área de trabalho mesmo. O bom é você colocar um nome, tá? Nunca coloque aquele nome genérico, nem aquele nome que ele salvou ali. Não é, depois alguém vai ver isso aí, ou até mesmo para questão de acessibilidade, tá? Acessibilidade e SEO. Faz as coisas sempre com bastante cuidado, assim, para não. Futuramente, na hora da manutenção, isso aí vai fazer uma diferença tremenda, tá? Vou arrastar aqui, já vai dar uma diferença bem legal aqui no nosso banner. Agora eu vou tirar essa imagem. Esse slide aqui não ficou. Esse aqui é um carrossel, digamos assim, né? É um carrossel. Vou usar o slide mesmo. Ele tem um slide de imagem aqui. Deixa eu ver se esse outro serve. Ó, esse aqui já é um CTA. Já tem um botãozinho CTA aqui e tal, já ficou melhor. Deixa eu ver esse outro slide aqui. O que ele faz? Eu nunca uso esse slide, tá? Eu uso um outro plugin. Ó, esse aqui ficou bem melhor. Aqui já vai ficar mais interessante. Vou pegar nossa imagem lá. E vou apagar esses outros de baixo. E aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Agora sim, agora ficou um CTA bem bacana. Em cima de colocar os itens. Aqui. Tirar esse online aqui. Deixa eu colocar aqui um BR. Esse BR aqui, ele é uma quebra de linhas, tá? É um código HTML. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma aula para vocês de HTML básico. Aqui você vai colocar o link. Aqui você vai colocar o que está dizendo no botão, né? Por exemplo, assine agora. Algo assim, sabe? Ou faça sua inscrição. Aqui é a ação do botão e aqui é o link aqui embaixo. Tipo www.curso.com.br. Aqui você vai colocar o link da sua página, tá? Para fazer a ação. E aqui é o estilo. Você pode estilizar tudo isso aqui, tá? Pode fazer várias coisas aqui. É bem interessante, ó. Para cima, para baixo, aqui pro canto, no meio e tal. Aqui ó, você pode mudar a cor do botão. Pode deixar branco. Aí você tem que usar uma cor que combine, tá? Sempre tenta manter cores que combinam uma com a outra. Não sei se vocês sabem, mas é bom você usar um círculo de cores. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Círculo de cores. Eu não sou designer, tá? Eu não é na minha praia designer, mas eu estudei cores, então eu posso falar um pouquinho para vocês sobre isso. Ver se ele vai pegar aqui. Vou pegar aqui salvar a imagem aqui. Agora vai. Ó, esse aqui é um círculo de cores. Então, quando você for usar, por exemplo, essa cor aqui, você tenta complementar com essa. Ou essa aqui, ou essa, tá? Não vai usar, tipo, por exemplo, essa cor aqui e essa. Não combina. Então, sempre tenta manter, por exemplo, essa daqui, se você for usar essa, usa essa aqui de cima, ou uma do lado. Tem vários tipos de círculo de cores. Tem um aqui que está mais legal ainda, aqui, que tem algumas explicações. Então, tenta, tipo, ter um pouquinho mais de... Um pouquinho de... como que eu posso dizer assim? Esqueci a palavra agora. Mas tem que ser uma coisa homogênea, sabe? Uma coisa pensada, assim. Não vai usar uma cor... Porque as cores, elas dizem muita coisa, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Ó, isso aqui ficou mais explicado. Se você for usar essa de baixo, usa de cima. Ou usa aqui do lado. Ou aqui em triângulo, tá vendo? Ou essa, se você usar esse verde, você pode usar esse azul, esse tipo magenta, tipo mostarda, e esse vermelho. Ou você pode usar essa aqui, tá vendo? São cores complementares aqui. Então você pode usar isso, sabe? Tenta fazer um pouquinho mais pensar um pouquinho mais para fazer a relação de cores, para não ficar uma coisa assim muito colorido, sabe? E sem nenhum tipo de noção, assim, sem um tipo de bom senso. Então aqui, ó, tá vendo que ficou branco, ficou bem legal com esse vermelho, esse laranja aqui, ficou bem combinando. Então tenta manter esse padrão, assim, sabe? Se você for usar o laranja, usar o branco, usar cores que sejam complementares, ou cores análogas, sabe? Tenta fazer algum padrão assim. Então aqui tá o topo, né? Vou atualizar aqui. Esse topo aqui, essa parte aqui não vai no header, tá? Eu tô colocando aqui só para mostrar para vocês. Mas não vai no header, por favor. Não vai me colocar o slide no header. Isso aqui vai aparecer em todas as páginas, tá vendo?
Esse topo aqui, ele tem que ir na página principal. Até vou criar uma aqui para vocês não confundirem, tá? Então vocês vão criar a página aqui principal que vocês me matam. Vou colocar o nome aqui. Opa, já cliquei sem querer, foi rápido ali. Ó, tá vendo aqui? Ela tá aparecendo a página, o header aqui, mas eu vou tirar esse header dali, tá? Então vamos colocar o nome aqui para ela. O nome da página é página. Vou colocar home mesmo. Já vou salvar aqui. Publicar, layout da página, Elementor, largura total. E vou atualizar. Agora eu vou tirar esse cabeçalho de lá. Você pode fazer assim com o Elementor. Você pode copiar. Eu vou lá e vou colar aqui embaixo. Vou atualizar. E aqui eu vou deletar. Pronto. Eu vou colocar um risquinho aqui só para ficar um pouquinho mais bacana, tá? Para não ficar uma coisa muito bruta aqui. Deixa eu ver como que ele está usando aqui no site dele. As páginas internas. Ele usa um risquinho. Ele usa um banner em todas as páginas. Ele usa esse banner em todas as páginas. Então aqui nesse caso, no caso dele, não ia ter tanto problema, porque ele usa esse banner, esse topo aqui. Um banner diferente, mas usa em todas as páginas. Mas eu vou colocar um risquinho aqui só para dar um charme. Aqui embaixo. Tá com 4, vou colocar 4 também. Só para ficar padronizado e a gente fechar esse topo. Aqui eu vou atualizar. Vai aparecer o risquinho, tá? Tá vendo o risquinho que apareceu ali? Aquela página que a gente criou não apareceu aqui embaixo ainda. Já explico para vocês por que não apareceu. Então vamos voltar lá. Vou atualizar aqui. Vai sumir um desses banners, tá? Vai ficar só de baixo. Eu já abri aqui também o nosso painel. Ó, já sumiu lá. Opa, tá, já sumiu aquele banner de lá, tá? Aqui tá com essa bordinha xarope aqui. Deixa eu tirar ela. Eu vi essa bordinha ontem aqui, uma coisa parecida com ela. Eu já acho ela aqui, já vamos tirar essa bordinha chatinha que tá aqui. Tem que lembrar que é onde tá essa bordinha aqui. Essa bordinha aqui é bem chatinha. Eu esqueci onde tá ela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no editor do próprio slide. Aqui. Cadê a bordinha dela aqui? Depois eu acho aqui e corrijo esse espacinho que tá aqui, eu mostro pra vocês depois. Agora eu não lembro agora aonde que... Aqui, ó. Padding aqui embaixo. Aqui, no padding no avançado. Então já sumiu aquela bordinha xarope que tava aqui incomodando. Mas tem uma aqui ainda. Eu sou muito chato com essas coisas, com essas questões de espaço. Depois eu ajusto ali. Por que não tá aparecendo aqui a página de home? Falei pra vocês. Você vai vir aqui em configurações e vai selecionar qual página que você quer pra home, tá? Tá vendo que não tem nenhuma página selecionada? Então você marca aqui, ó. Você vem em configurações, leitura, e aqui você vai escolher a página que você quer para home, tá? Página inicial. Aqui seria para blogs. A gente não tem uma página de blogs ainda, tá? Então eu vou mostrar para vocês todo passo a passo, tá? Como criar esse site. Passo por passo. Eu até vou ver se eu consigo conversar com o Ricardo, se ele permite que eu use a logo dele e tal. Daí para ficar uma coisa mais real. Tá vendo que aqui já ficou, ó, tem lá aqui o topo, aqui tem os menuzinhos, aqui tem a logo. E eu vou fazer uma coisa mais refinada, digamos assim, aos pouquinhos eu vou refinando com vocês. Essa live já ficou um pouquinho longa, né? Ficou bem longa, que é só para mostrar o topo. Na próxima aula eu vou fazer o conteúdo da parte de baixo aqui e vou mostrando para vocês. Só para a gente não perder aqui o ritmo, eu vou mostrar o rodapé, mas eu não vou fazer para vocês. Como que ele vai ficar? Deixa eu ver como é que tá o do Ricardo aqui. Aqui tem 2 rodapés, né? Tem duas partes de baixo. Também tem o ícone do WhatsApp ali. Então vamos pegar aqui, eu vou colocar aqui o ícone do WhatsApp só para a gente não aparecer aqui. Hoje eu tô com muito falta de ar, né, por causa dessa gripe. Então eu não quero ficar aqui enchendo o saco de vocês também, fazendo uma live super demorada e com essa velocidade que eu tô aqui, né? Parecendo uma velhinha, né? É muito devagar o ritmo aqui. Então eu coloquei aqui o plugin do WhatsApp, já vai configurar ele depois, na próxima aula. Mas só para a gente lembrar aqui, eu vou ativar e vou criar o rodapé só para mostrar para vocês. Pronto, agora eu vou aqui em modelos, Theme Builder, tá? Não é em Elementor, tá? É em modelos, Theme Builder. Eu vou adicionar aqui o rodapé.
Aqui a gente usou cabeçalho, só lembrando, né? A gente usou cabeçalho, então eu vou usar rodapé o nome, né? Aqui a gente vai vir aqui em footer e vou usar o nome rodapé. Só para ficar padronizado. E vamos colocar um rodapé. Fecha isso aqui. Aqui ele tem vários modelos, tá? Então você pode usar algum desses modelos aqui também se você quiser. Eu não vou usar. Fica à vontade. Aqui em cima, por que tá aparecendo? Porque é o nosso cabeçalho. Aparece mesmo. Vai vir aqui embaixo, vai criar uma seção. Vamos colocar a seção inteira, tá? Cado e largo total. E vamos pegar uma seção aqui, uma seção interna. Vamos colocar aqui. Ela está dividida em dois, que é realmente o que tem lá na parte do Ricardo. Aqui tem um texto, vamos pegar aqui um textinho. Loren Y aqui e vamos colocar um textinho só para ficar mais complementado. Vamos pegar aqui um textinho e eu vou colocar lá. Vou fechar isso aqui. Opa, o cabeçalho também. Para não confundir a gente. Aqui eu vou pegar e vou colocar um texto. Aqui embaixo. Vou usar esse aqui mesmo que estava aqui. Posso copiar ele aqui embaixo ó, e colocar mais 3. Diminuir um pouquinho. E aqui, ó. Aqui tem um menu, tá? Que é o menu dele. Eu vou usar o menu principal. Mas depois a gente muda. Vou pegar aqui o campinho menu. Esse campinho menu aqui. Vamos colocar lá. Olha só. Agora a gente vai alinhar esse menu lá para o outro lado. Vamos aqui. Default. Final. Por que não obedeceu? Tem uma raiva quando não obedece. E acontece direto isso. Dele não obedecer. É uma teimosia esse negócio. Vamos diminuir aqui. Olha, dá para aumentar e diminuir também. Então vamos lá. Vamos ver aqui por que ele não obedeceu. Ah, safado. Sabia que ele tinha que obedecer, né? Não pode ser assim também. Pode ser teimoso. Vamos ver aqui. Ó. Aqui a gente tem um fundo. Vamos colocar um fundo aqui para ficar legal. Fundinho aqui, ó. Os textos a gente vai colocar em branco. Para dar um contraste. A gente pode até colocar justificado se vocês quiserem. Vocês adoram justificado, não sei porquê. Eu não gosto, eu detesto justificado, mas vocês adoram. Então vocês têm essa possibilidade de colocar aqui. Aqui o menu está com essa outra cor. Eu vou tirar essa cor que está ali, tá? Eu vou colocar, deixar uma cor neutra. Para não ficar aparecendo. Cadê ele aqui? Vamos ver se eu acho. Essa cor aqui, cadê? O Elementor, ele é bem intuitivo, né? Ele é bem tranquilo de trabalhar. Não é uma coisa assim que você fala, nossa, que complicado. Não é complicado. Não é uma coisa assim absurda. Não é super difícil de mexer. Aqui você pode colocar uns efeitos aqui tal para aparecer. Eu não vou colocar agora, mas depois eu mostro para vocês. E aqui embaixo também tem um copyright, que eu vou colocar aqui embaixo. Mais uma coluna, vou colocar uma outra cor, vou pegar aquele laranjado, aquele... Ah, ele usou preto aqui. Então eu vou usar um tomzinho de preto também aqui para ficar bem parecido com o que ele fez. Vamos ver aqui. Eu vou usar um tom de cinza mais escuro. Assim ficou melhor. E aqui a gente vai usar um copyright. Eu não tenho aqui um copyright, então eu vou usar um texto qualquer. Vou diminuir aqui. E vou alinhar esse texto ao centro. Vamos pegar aqui texto e vamos colocar aqui. Vou colocar esse texto, vou colocar uma data aqui só para não ficar muito feio assim, né? Para não ficar uma coisa muito aqui. Vamos pegar aqui, ó. Copyright 2020. Olha só. A gente pode colocar a cor branca aqui, ó. Você vem aqui em sempre em estilo, tá? Sempre aqui. Tenta não colocar aqui dentro, tá? Se tiver algum HTML aqui dentro, você tira, tá? Porque isso pode dar problema no futuro. Então aqui a gente tem um rodapézinho bem básico. Lembra da condição? Da condicional que a gente conversou de manhã? De manhã não, né? A gente conversou anteriormente, mais cedo. Então aqui, ó, a condicional é que aqui a gente vai colocar para o site inteiro, tá? Não é só para uma página. A gente pode também ter um rodapé específico para uma página, mas não é o caso. Caso não apareça quando você quiser clicar em publicar, você vem aqui, ó, do lado de atualizar, clica aqui
condicionais, tá? Então vai aparecer. Agora, se a gente for lá no nosso site, lá no início, já vai aparecer o rodapé. Vamos clicar aqui em atualizar. O rodapé aqui embaixo. Agora falta o miolo do site. E também falta ajustar o rodapé e tal. E alguns itens. Aqui também falta ajustar. Tem bastante coisa para fazer nesse site aqui, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que realmente é interessante, né? Dá para fazer muita coisa com o elemento. Você não precisa se preocupar tanto assim. Nossa, não vou conseguir. Tô com medo. Não precisa ter tanto medo assim, sabe? Pode ir tranquilinho que não é uma coisa complexa. Não é uma coisa assim que você vai ter tanta dificuldade. Às vezes ele dá umas travadas assim, dá umas bugadas. Mas nada que vai te assustar, assim. Se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue mexer nele. Olha só, dá pra fazer um monte de coisa aqui. Aqui na esquerda a gente pode colocar, tá vendo? Eu coloquei em todos aqui. Deixa eu pegar, apagar aqui. É só na esquerda. Olha só. Um pouquinho mais pra cá. Vamos ver como é que fica lá. Eu me empolgo, eu gosto de fazer site, assim, nossa, é uma coisa que eu gosto pra caramba de fazer site. Só que eu prefiro usar um PSD e usar um modelo, né? Tipo, eu não gosto de ficar assim, que nem eu tô fazendo agora. Fazendo meio que sem uma linha, né? Sem os PSDs e tal pra fazer. Mas olha só, já ficou alinhado aqui. Então não é uma coisa complexa, não é uma coisa super difícil. O que dá trabalho mesmo é você fazer aquele ajuste fino. Ajuste fino é uma coisa que dá muito trabalho. Fazer a parte do responsivo, ver os detalhes, um alinhamento, isso aí dá bastante trabalho. Aqui teria que ter uma animaçãozinha quando passasse o mouse. E eu vou mostrar pra vocês ao longo dessas lives, tá? Eu não quero fazer lives muito longas, assim, de 3, 4 horas, assim, porque senão é muito maçante, é muito chato. E eu sei que ninguém gosta de ficar um tempão assistindo. Eu não sei como é que tá o ritmo da voz, né? Se tá muito lento, se tá muito rápido. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu vou passar o curso inteiro aqui, eu vou passar o que eu sei, mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas, mandem suas dúvidas, sabe? Façam questionamentos, me ajudem aqui a melhorar essa live, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem compartilhar com os amigos, porque quando vocês compartilham com os amigos, vocês me ajudam muito quando o canal cresce. Isso me motiva bastante. Então eu gostaria muito de pedir para vocês isso, que vocês compartilhassem com os amigos, porque isso me ajuda bastante. Quanto mais motivado, mais live, mais vídeos eu vou fazer para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.